Ex-comandante da Rota. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados e dicas sobre segurança pública. O Coronel Melo já está conosco. Vou abrir a imagem do Coronel, desejar uma boa noite para ele. Boa noite, Coronel. Boa noite, Adriano. Boa noite, Rodolfo. Um prazer poder estar passando informação, fazer parte desse programa de vocês aí. Tá certo. Obrigado, senhor, por ter aceito o convite, fazer parte hoje do nosso programa, participação mais do que especial. Você que está nos assistindo vai poder interagir com a gente, viu? Você vai poder fazer perguntas também aí para o Coronel Melo. Então, se você tiver alguma pergunta, você pode fazer para ele, que a gente coloca aqui no ar. É só você mandar aí a sua pergunta para o nosso Facebook do Giro. Para você que está nos assistindo nas plataformas digitais, você coloca lá no campo de pesquisa, Jornal Giro SA, Girosa, né? Aí você curte a nossa página, a gente coloca você aqui no ar através dos seus comentários. É só você mandar a sua pergunta lá pra gente, tá aí na tela o GC também, para que fique melhor aí para você anotar, tá bom? facebook.com/Jornal Girosa, Giro SA, tudo junto aí para fazer perguntas pro Coronel. Rodolfo também, claro, trouxe notícias aqui hoje relacionado aí à ação policial cotidiana, né, Rodolfo? Que também vai contar com a participação do Coronel fazendo os seus comentários, suas análises. No bloco a gente vai entrevistar o Coronel, né, falar sobre a segurança pública, dicas, e depois a gente trouxe alguns VTs para o Coronel dar as dicas, como evitar, enfim, com certo. A sua larga experiência na Polícia Militar. Então, sobre a segurança pública. Participe você também. Se você está nos assistindo, participe, compartilhe a nossa programação, o nosso ao vivo, com a quantidade de pessoas que você quiser, para que todos tenham acesso a essa informação. Vamos começar então o nosso programa, dando início à nossa entrevista. Rodolfo, fique à vontade. Coronel, boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite de participar conosco e compartilhar a sua larga experiência na Polícia Militar. Nós estamos num momento atípico que nunca antes visto na história recente do país. Isso também atingiu a polícia. O senhor que acompanha muito bem, mesmo na reserva e pronto para servir novamente se precisar, o senhor tem acompanhado. Como é que estão os cuidados com os policiais militares? Olha, Rodolfo, é muito triste o que nós estamos vivendo no nosso país, né? Vou falar especificamente de São Paulo, mas lógico que a gente acaba falando do país inteiro. Então, essa pandemia chegou aí, mudando a vida de todo mundo, né? E é lógico, os policiais têm que se adaptar a essa nova realidade. E não é fácil para os policiais. Muitas vezes as pessoas enxergam o policial militar fardado aí nas ruas e imaginando que seja um super-herói. Não é nada disso, né? Eles usam a farda que se contamina da mesma forma que qualquer cidadão que se encontra caminhando ou trabalhando aí na rua, né? Pelo contrário, o policial, a possibilidade dele se contaminar é muito maior, porque durante o serviço de patrulhamento nós fazemos diversas abordagens, né? Então toda vez que o policial desconfia de alguma coisa, uma atitude suspeita, ele vai verificar, e para verificar ele vai ter que revistar a pessoa, conversar com a pessoa, e muitas dessas pessoas podem estar infectadas, né? E o policial, ele tem esse contato direto. E infelizmente nós observamos aqui não só no estado de São Paulo, acredito que em vários estados aí, essa falta de preocupação com o nosso policial, né? Por parte do governo. Nós temos observado aí os policiais sem o EPI, o equipamento de segurança básico, luva, máscara, álcool gel. E isso aí deixa a gente muito triste, porque não deveria estar acontecendo, né? É a linha de frente, é o primeiro contato com a população, é feita por esse policial. E o mínimo que ele deveria ter, né, o governo, é um pouco de respeito com esses homens, né? Nós temos já alguns policiais que já morreram, muitos contaminados, e a gente fica muito triste com essa atitude por parte do nosso governador, que inclusive uma das bandeiras dele na campanha seria que a Polícia Militar de São Paulo seria a polícia mais valorizada do país. Aliás, seria o segundo maior salário do país, só perderia para Brasília, né?
E o que nós temos hoje aí é o contrário, nós estamos em último ou penúltimo lugar em termos salariais, embora o salário não seja tudo, né? Um exemplo é isso aí, né? É o policial se sentir amparado pelo governo numa hora dessa, né? É amparado, o que seria? É o mínimo. Você vai trabalhar na rua, olha, tá aqui sua máscara, seu álcool gel, né? Então isso aí a gente fica muito chateado, é um momento muito delicado e não precisaríamos estar passando por isso. E nós vamos entrar para a estatística, né? O governo fala que está tão preocupado com o coronavírus, de diminuir o número de mortes, mas se fosse verdade isso aí, ele não deixaria o profissional de segurança aí atuando da forma que está. Coronel, nesse cenário todo a gente vê muito anúncio que foi entregue tantos kits para os policiais militares. O seu conhecimento, se o senhor ainda tem muitos amigos na corporação, inclusive no batalhão Tobias Aguiar, de fato chegaram isso? Eles comentam que eles estão sendo amparados com a proteção individual? Olha, não chegou. Eu até falo para você, né? O nosso governador, com todo o respeito, né? É uma autoridade, a gente precisa respeitar, mas também precisamos falar as coisas que acontecem. O nosso governador, em uma das manifestações dele, chegou a tratar os policiais veteranos de vagabundos. Eu até me pronunciei num vídeo que eu fiz, né? Porque eu fiquei inconformado de estar sendo chamado de vagabundo depois de 32 anos nessa corporação que a gente tem um amor muito especial, né? E esse vagabundo aqui que o governador chamou, eu providenciei álcool gel para todo o batalhão Tobias de Aguiar, né? Através de uma empresa que eu tenho amizade, né? Inclusive fazer a IP, é uma empresa que produz materiais de limpeza e está fazendo um trabalho muito bonito aí nesse momento de crise no país. Está fabricando álcool gel, não é o carro-chefe deles, distribuindo gratuitamente em santas casas. E eu pedi para ele, devido à amizade, ele me arrumou o álcool gel para a rota, porque não tinha lá, né? Então não é verdadeiro, os policiais estão comprando do bolso, né? Vem ordem, olha, compra máscara, não é para sair sem máscara. Então isso aí não é realidade, não é a realidade. E que triste, né? E vai depois para a grande imprensa e passa uma informação completamente mentirosa, completamente contra o que realmente vem acontecendo, para tentar fazer bonito. E aí vai contra a corporação, contra tudo aquilo que a gente vem pregando. Aliás, eles falam exatamente... Fala uma coisa e faz outra. E parece que não é de hoje isso. Eu atuo também além do jornalismo policial, que eu tenho uma atuação pouca, né, Adriano? Uma atuação pouca no jornalismo. Eu também participo dos conselhos de segurança do meu bairro. E nesses 12 anos que eu participo, Coronel, parece que é uma realidade, parece que a polícia é esquecida, é uma coisa de aparência. Olha, só se troca a viatura, o fardamento e o colete balístico, que é obrigado, né, o colete balístico, mas parece que a polícia vive, com todo o respeito aos valorosos policiais, abandonada, largada. Essa é a impressão que eu tenho. Isso não é de hoje. E Coronel, só fazendo um parênteses dentro do que o Rodolfo está falando sobre jornalismo policial, eu tenho 20 anos de jornalismo, 13 deles foi em jornalismo policial, passando madrugadas e madrugadas dentro de viatura, acompanhando o trabalho da polícia, né? Tenho muita honra de quando a gente fala sobre o trabalho da Polícia Militar, porque eu passei 11 anos com vocês, acompanhando o trabalho de vocês e conheço de perto, né, as dificuldades que vocês têm para trabalhar, que os policiais têm para trabalhar. Lembro de uma ação, não vou citar nomes aqui, mas nós estávamos, faz muitos anos isso, na ação quando teve o ataque da organização criminosa, e teve troca de tiros, a gente estava numa seccional e eu falei com o comandante, comandante, o senhor não tem um colete para mim, para o meu cinegrafista? Ele olhou para mim, deu risada, falou assim, pô, Timóteo, eu não tenho colete para os meus homens, para ir para a rua, para enfrentar bandido. Falei, não, tudo bem, a gente, claro, foi até amizade, né? Uma brincadeira, mas é verdade, eu encontrava policiais que na troca de turno, um passava o colete para o outro, enfim, histórias e histórias da vida
que o policial passa, né, o dia a dia dele na rua, que é completamente diferente do que as nossas autoridades passam para a população. São verdadeiros guerreiros. Né? Então, desculpa, coronel, eu precisava fazer esse parênteses para a gente entrar dentro desse assunto que a gente comentou, mas pode falar, me desculpa interrompê-lo. O Rodolfo, como foi já de Conselho de Segurança, ele sabe quem que arruma as viaturas, é o Estado ou é o CONSEG que corre atrás? Exatamente. Isso mesmo. Na oficina para arrumar a viatura. Isso mesmo. O que acontece é de forma geral isso aí, né? Então, agora... É o básico, que é uma máscara para o policial poder trabalhar. E eu falo, não é só em São Paulo, não é São Paulo e interior do estado. Eu tenho muitos policiais aí que falo com eles diretamente e vejo nas ruas. Basta observar, né? Você vai na rua, você vai ver o policial trabalhando sem máscara. Não é porque ele quer, é porque não foi fornecido, né? Se fosse o estado que tivesse fornecido, você pode ter certeza que seriam todas padronizadas. E não é a realidade. Então, disso aí você já percebe que talvez o Estado tenha dado em alguma unidade, outra unidade que aparece mais, talvez, mas que os policiais estão comprando do próprio bolso, isso é uma realidade, infelizmente. Coronel, nesse cenário todo, a criminalidade não tem dado trégua, né? O senhor acompanha muito bem isso e eles continuam... Diminuiu, eu conversei com um delegado semana passada, ele falou que diminuiu alguns casos de roubo ao patrimônio, mas o estelionato deu uma crescida. Explica para o nosso telespectador essas migrações conforme que muda, né? Os criminosos mudam os modos de agir, né? Olha, Rodolfo, eu não acredito nessa estatística, tá? Infelizmente, eu gostaria de acreditar, mas não acredito. O que acontece é o seguinte, nós temos uma polícia civil, infelizmente, sucateada. Isso é verdade. Ela é usada totalmente politicamente. Então, você pode reparar, cada hora se cria uma delegacia nova, especializadas, né? O que adianta você criar um monte de especializadas se não consegue fazer o feijão com arroz? Qual que é o feijão com arroz? É atender bem aquela pessoa que chega na delegacia para fazer ocorrência, é você investigar o crime, os inquéritos serem investigados, chegar ao autor. E hoje isso aí não ocorre no estado de São Paulo e em muitos estados não ocorre, né? E o que a gente vê? Criamos uma delegacia especializada em furto, delegacia da mulher, delegacia para deficiente físico. Isso é importante num país em que as coisas funcionem, num estado que funcione. Exato. Se você não consegue mal atender a pessoa que foi furtada e roubada, como é que você vai criando delegacia? Se não tem efetivo, pelo contrário, o pensamento fala assim, olha, vamos fazer bem feito o feijão com arroz, né? Então o que acontece? Tem subnotificação. Muitas vezes é uma realidade. Você é roubado, você chega na delegacia, tem uma fila, né? E o delegado, o plantonista lá, ele fala assim, olha, você vai ter que retornar mais tarde, porque agora eu não tenho condições de atender. E a população já sabe disso. Então o que acontece? Se não for uma coisa extremamente necessária que você faça ocorrência, você não faz mais ocorrência, né? Você vai fazer quando o seu carro foi roubado e ele tem seguro. Senão você não vai fazer ocorrência. Agora, se roubar o teu celular, a maioria das pessoas já não vão mais atrás. Então tem muita subnotificação. Se furtarem a sua casa, você vai na delegacia fazer o boletim de ocorrência de furto, você vai chegar lá, vão mandar você voltar outra hora. Não é por má vontade, é por falta de estrutura. Então, eu não acredito nessas estatísticas. O que nós temos visto e deve aumentar, vocês podem escrever aí, né? Nós temos atualmente aí uma grande situação aí de desemprego. Muitas pessoas perderam emprego devido a essa loucura, né? Na minha opinião, o que está sendo feito em São Paulo é uma loucura, não é nem racional esse fechamento decretado pelo governo, porque ele generaliza, ele está tratando todas as cidades de uma forma igual, e não pode, né? Se nós temos 645 municípios, desses 645 nós temos muitos, eu não vou falar em números porque agora eu estou desatualizado, mas há pouco tempo atrás tinham mais de 300 municípios sem nenhum caso de coronavírus, né? Por que ele tem que tratar essas cidades da mesma forma que trata São Paulo? Então, para cada caso é um tratamento, para cada um você vai dar um remédio.
e está tratando todo mundo igual. Então, cidades sem nenhum caso de coronavírus, tudo fechado. Então, aumentou muito o desemprego e as pessoas, a grande parte da população, né, a gente não pode ver, isso aqui não é um primeiro mundo em que a pessoa ganha um salário que ele tem condições de sobreviver alguns meses sem trabalhar, né? O nosso trabalhador aqui, a grande parte da população, ela mal consegue viver com aquele salário, vive fazendo empréstimo. Exato. Então, o que acontece? Esse cara vai perder emprego e vai ter as crianças chorando porque está com fome. Ele não é bandido, mas o que ele vai fazer? Ele vai entrar em desespero. Ele vai pegar comida, ele vai atrás de comida. Então, é uma realidade. A gente já começa a ver pequenos saques aí, né? O pessoal invadindo, levando coisas. E num momento muito próximo, a gente vai ver situações piores se o governo não tiver o juízo de mudar isso aí, né? Ou seja, para cada cidade a gente trata de um jeito. Eu vou até falar aqui, né? Eu sou professor de educação física também, né? E eu aprendi em educação física a definição de saúde, que é completo bem-estar físico, mental, social e não meramente ausência de enfermidades. Olha só, não meramente ausência de enfermidades. O pessoal está tratando saúde como se fosse somente as enfermidades. A partir do momento que você pega e deixa uma pessoa trancada em casa, muito sem motivo, você está mexendo, completo estar bem físico, mental e social. Você está abalando essa pessoa. Exato. Ela já não está mais com saúde. Então, quando vem essa política fajuta, principalmente aqui no estado de São Paulo, eu posso falar, né? A gente percebe que o presidente da República tem um conceito bem diferente disso, é exatamente esse conceito de saúde, né? Você tem que pensar em tudo, economia, o país não pode parar. Né? Cidades que estão mais complicadas, tudo bem, vamos fechar, vamos diminuir, algumas vamos flexibilizar. Essa cidade tem um caso, mas tem uma estrutura médica boa. Então, cada estado, cada município tem que ser tratado de forma diferente. Isso aí vai aumentar o crime. Vocês podem perceber, agora já começou a onda de roubo a caixas eletrônicos, explosão. Mostramos ontem, inclusive. Em Ourinhos, um negócio muito feio. Ourinhos, tivemos no sul de Minas, na Bahia. Isso aí vai virar uma onda muito grande. E, infelizmente, o que vai se deparar, né? Os policiais aí limitados, porque é uma realidade, né? O nosso policial nessas cidades do interior não tem o equipamento, o armamento necessário para enfrentar esses criminosos, e mesmo assim vão para cima. É como se eu falasse para você, olha, vamos ali comigo naquele banco lá, tem 50 criminosos, vai eu e você aqui, ó, e você pega essa arma aqui, eu vou com a minha. Então é uma crueldade isso aí, né? É expor o policial a risco de vida iminente, é isso que a gente tem constatado. É uma situação... tem que se chegar a algum ponto de equilíbrio, né? Que preserve-se vidas e que também pense na saúde, né? É uma situação complicada, né? O comandante Esse ministro novo que está aí, agora trocou o ministro, ele tem essa visão. Eu vi uma entrevista recente dele e ele falou exatamente isso aí. Tem cidades que talvez tem que fazer o lockdown, né? Que é o confinamento, mas tem outras que tem que ser flexibilizado e tem outras que tem que estar normal. Né? Se tem uma cidade que não tem nenhum caso suspeito e não tem nenhum infectado, por que a cidade está fechada? Aí eu vou além, né? Por que o prefeito está decretando estado de calamidade nessa cidade? Não tem nenhum caso suspeito, nenhum confirmado, e o prefeito está dando estado de calamidade. Aí faço outra. Cadê o promotor de justiça para fazer justiça? Né? Ele tem que cobrar do prefeito. Fala assim, por que estado de calamidade? O que você está querendo ganhar com isso? Né? Então a gente tem visto aí em muitas cidades aí do interior está acontecendo isso. Coronel, o senhor que a última unidade policial do senhor foi um batalhão especial. Explica para o nosso telespectador o que faz uma polícia especial, polícia militar especial, como é o batalhão Tobias Aguiar. A Rota é um batalhão que faz parte dos batalhões de choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
A rota fica ali na Avenida Tiradentes. Ela é considerada o primeiro batalhão de choque e é a tropa mais temida pelos criminosos, tá? Ela é adorada pelas crianças, respeitada pelos cidadãos de bem e temida pelos criminosos. Então, realmente, se tem alguém que tem medo de alguma polícia, os criminosos têm medo da rota. E essa tropa, ela tem uma finalidade específica, que é agir nas ocorrências mais graves. Então, aquela ocorrência com criminosos mais bem armados, contra o crime organizado, muitas vezes são utilizadas essa tropa para estar agindo. Por isso que a rota, inclusive, tem diversos confrontos com resultado morte, porque as piores ocorrências são passadas para este batalhão. É um batalhão histórico, é um batalhão que os policiais literalmente têm um sentimento, um amor muito grande por ele, dão a vida literalmente por esse batalhão. Eu estive à frente desse batalhão por quase 2 anos. Para você ver aí, a gente vai falar um pouquinho de novo do descaso, né, do governo. O batalhão estava caindo aos pedaços. É uma construção de quase o batalhão vai fazer 190 anos. É um batalhão histórico, com muita história, e o batalhão estava caindo aos pedaços. O Estado não tinha dinheiro para arrumar. Para arrumar esse batalhão via Estado saía em torno de 5 milhões e não tinha dinheiro para arrumar. E não tinha dinheiro para arrumar. Mais ou menos igual ao Museu do Rio de Janeiro, lá que pegou fogo. Né? Mas nós, do batalhão, não deixamos quieto. Né? O Estado não vai arrumar, arrumamos nós. E o batalhão, num feito histórico, ele reuniu a sociedade, envolveu a sociedade paulista e, junto com os policiais, nós reformamos o batalhão. Né? O batalhão foi inteiramente reformado. Se vocês forem visitar o batalhão, nós colocamos uma placa no interior com todos os policiais e todos os empresários que colaboraram para ajudar a reerguer esse batalhão. Então, às vezes o policial não tem, falta dinheiro na casa dele, mas ele ajudou a reconstruir o batalhão. Cada policial ali contribuiu para reerguer e deixar o batalhão no patamar que ele merece. Então é um batalhão realmente diferenciado, com policiais diferenciados. Eles fazem esse serviço. Como a gente enfrenta o crime mais perigoso, existe muito confronto, é uma realidade também o Estado sempre segurar esse batalhão. Então, muitas vezes o batalhão quer ir para cima do crime e ele acaba sendo impedido. Né? A última política do governo foi criar diversos BAEPs. Né? E quando eu estava no comando ainda, e eu falei assim, por que não completa o efetivo da rota? Então, o efetivo da rota é defasado, estava defasado em torno de 200 homens. E por que não completa esse efetivo e a gente conseguiria ampliar, né, dar uma maior segurança para a população? Mas o governo tem medo. Né? O governo tem medo de deixar esse batalhão completo e aumentar o número de mortes e ser cobrado. Né? Então, existe essa política também por trás de não letalidade, e eu sempre falei, quem escolhe não somos nós, quem escolhe é o criminoso. Né? Eu até falo, a rota da rota é a lei. Né? Qual que é o nosso trilho? O que a gente segue? A gente segue a lei. Agora o criminoso que escolhe, se ele largar a arma e se entregar, ele vai ser preso, direitos preservados, tudo. Agora, se ele atirar, ele vai sair perdendo. Nossos homens são muito bem preparados e infelizmente criaram vários BAEPs que no meu entendimento, deveria completar efetivo da rota. Não foi feito. Puseram até os BAEPs com as viaturas dos BAEPs, puseram na cor das viaturas de rota. Né? Pra, vamos dizer assim, fazer uma política em cima também. Né? É uma tropa diferente, não tinha nada que está com a cor da viatura da rota. Então isso aí foi proposital. Colocaram na cor da viatura da rota para se achar que era rota, e não é rota. Né? E de uma certa forma enganar a população. Modalidade. Não desmerecendo os BAEPs, pelo contrário, fazem um excelente serviço, são policiais abnegados também,
mas é uma outra função. O BAEP é uma tropa de operações especiais que tem canil, tem cavalaria, tem outras funções, né? Então, não estou falando qual é melhor, são funções diferentes, cada um cumpre com um extremo zelo o seu serviço, mas são funções diferentes. Só que puseram a viatura na mesma cor, isso é só para mostrar a politicagem, a política, não a boa política, a política fajuta, justamente para se confundir a população. Isso é verdade. Isso, né? Esses dias eu fui com meu filho levá-lo para consertar a bicicleta. Aí, enquanto arrumava o pneu, trocava o pedal que quebrou, a criança de 9 anos é traquina, né? Consegue quebrar a bicicleta nova. Aí eu tava lá esperando arrumar a bicicleta, aí vinha uma viatura, era perto de um boteco desses, o coronel sabe como é que é, vinha a viatura viatura do 5º BAEP, aí a rota aí começa uma movimentação, né? Assusta um pouco a bandidagem, né? O BAEP. Eu fiquei olhando, mas a rota tem um negócio preto no capô mesmo, já dá para ver, né? A rota, eu não sei se é na lateral tem uma faixa preta, né? Isso, coronel, uma faixa preta, e também no capô ele é diferente, não é igual o BAEP, né? O símbolo da rota também, mas assim, a cor é parecida e confunde. O cidadão muitas vezes não consegue diferenciar e fica com aquela falsa ideia, né? Confunde. Por isso que eu falo, essa é uma política aí fajuta, né? O que deixa a gente bastante chateado, principalmente do batalhão. Então você tem que saber separar as coisas. Volto a falar, não desmerecendo os BAEPs aí, nós temos excelentes policiais e muitos deles vieram da rota, né? Mas é uma outra modalidade de policiamento e a gente sente a maldade que tem por trás disso aí. Coronel, desculpa, Adriano, pode fazer. Coronel, o senhor falou que nós temos hoje aproximadamente 200 policiais a menos na rota. Explica para o nosso telespectador como que faz para ser um policial da rota? Até para deixar bem claro, né? Como eu já não estou lá há algum tempo, eu não posso falar se ainda é o mesmo efetivo defasado que estava na minha época, tá? Mas na minha época estava previsto ter mais homens, eu tinha um desfalque de 200 homens, tá? Para você servir na rota, primeiro você precisa ser policial militar. Você precisa estar trabalhando nas ruas e aí você vai lá na unidade, passa por uma entrevista, nós vamos ter uma comissão, né, que vão te fazer diversas perguntas para ver se você tem o perfil para estar trabalhando na unidade, porque às vezes o policial, as pessoas, eu quero servir na rota, mas quando ele passa a conhecer a unidade, ele não se identifica, né? Então essa comissão que é formada por soldado, cabo, sargento e oficiais é justamente para ver se o perfil dele se enquadra com o batalhão e o contrário também. Ele vai sentir se é isso mesmo que eu quero, né? Ele passando por essa entrevista e sendo aprovado, ele vai ser chamado para fazer um estágio no batalhão. Nesse estágio, um período aí 2, 3 meses, ele vai passar por todos os pelotões, os horários que possuem lá o batalhão, e vai ver se ele realmente se enquadra no perfil de homem que a gente quer, ou vice-versa, porque às vezes ele vai para lá no estágio, ele larga, ele fala assim, olha, não tem a ver com o que eu quero, e acaba indo embora. Então, passando por esse estágio, hoje nós temos o curso também do batalhão, o curso da rota, em que ele vai receber todo o conhecimento para estar trabalhando no patrulhamento de rota, patrulhamento tático de rota. Então esse seria o caminho para se estar trabalhando nessa unidade aí. Coronel, vamos agora às nossas perguntas. Chegaram algumas perguntas aí. Vamos lá, Você vai projetar, Adriano? A gente vai conseguir colocar na tela, como a gente fez nos últimos programas, mas eu vou fazer aqui alguns comentários e algumas perguntas. Tem bastante elogio, Coronel. Acho que chegou bastante elogio, tem uns parabenizando a sua atuação. Se eu ler errado, você me corrige aí, porque a letra aqui está pequena, tá? É Carmelo, né? Carmelo Júnior aqui. Minha continência e respeito ao comandante Coronel Melo Araújo. A Priscila também, desejando boa noite a todos. A Constantino, falando aqui, parabéns, primo. Quem sabe assim as pessoas vão saber do descaso do governador com a Polícia Militar de São Paulo. O Maurício da Costa, capitão, sempre
coerente e firme nas opiniões e conclusões. Fernando Vitor, boa noite. Coronel Mero Araújo, grande comandante. Deixa eu ver aqui. Outro comentário: é muito triste que praticamente acabaram com todo o trabalho que o senhor fez com a nossa região. Só resta rezar por tempos melhores. Minha continência a ti, comandante. A Flávia faz aqui também. Por que ainda faltam EPI? É isso? EPIs para os policiais, se o governo estadual gastou milhões de compra sem licitações. Pode responder, coronel? Eu gostaria de saber também, viu? É uma curiosidade que eu tenho de saber aonde que está indo tudo isso aí, porque não chega para quem tem que chegar. Então é uma coisa que eu gostaria realmente, porque quem está na linha de frente está reclamando, não tem o equipamento, né? Básico, não tem. Então a gente está vendo aí compra, gasto, só que não está chegando. Então eu não sei para onde que está indo. Talvez esteja indo aí para essas entrevistas que toda hora tem, para distribuir para os repórteres lá, para ficar todo mundo com... Mas na linha de frente, os policiais têm me falado que não chega esse equipamento de proteção individual. Imagino. Isso é muito triste. Imagina, a gente dá risada, mas voltando um pouquinho, a gente estava falando sobre quantidade de policiais na rua e tudo mais. O coronel falou, né, que tem cidades que tem pouquíssimos. Eu morei numa cidade em Minas, pequena, somando o centro e os bairros, tinham 5 mil pessoas. E tinham 2 policiais, Rodolfo. Um na parte da manhã, um na parte da noite. Eram 2 policiais para 5 mil pessoas, para tomar conta de uma cidade. Era impressionante. Vamos lá, aqui tem mais. Deixa eu ver aqui. Luciano Araújo, Rota na Rua. Alexandre Duran, o melhor comandante e amigo há mais de 30 anos, exemplo de pessoa. Kelson Taumaturgo. Comandante, esperar o que deste governador, hein? Sidney também fala aqui, parabéns o mesmo, na reserva, lutar por todos nós. Flávia falou de novo aqui sobre... o governador não compra EPIs, mas quer modificar a aeronave VTR, é isso? Para uso pessoal, fim dos tempos. Carmelo falou de novo aqui, também para falar sobre os nossos irmãos que ficam incapacitados fisicamente e são jogados sem nenhum apoio do Estado. Isso daqui em relação aos policiais, né, que por algum motivo, em relação a... Para nos salvar, acaba ficando aí, às vezes, numa cama, ou paraplégico, tetraplégico, enfim, sim, e o Estado esquece, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. É uma realidade, é uma triste realidade. Na verdade, quem acaba fazendo as coisas são os próprios colegas de profissão que acabam ajudando esses nossos irmãos de farda que muitas vezes se acidentam gravemente, ficando com alguma deficiência leve ou até mesmo grave, e muitos morrem, e a gente tem que ajudar a família desse policial que muitas vezes também fica desamparado. Isso é uma realidade, é muito triste a gente ver acontecer isso aí. Eu mesmo já participei de diversas vezes para ajudar a família desse policial. Eu lembro, eu não estava mais na rota, mas aquele policial que morreu na porta de casa com diversos tiros, né? A crueldade desses criminosos aí, o carro sem condições de conserto, de tanto tiro, mas mesmo assim os policiais correram atrás, arrumaram uma oficina de um amigo, e eles mesmos conseguiram aí fazer uma vaquinha para conseguir arrumar. Então essa é a nossa realidade do policial. É uma realidade triste, né? A gente fica analisando, né? O governador, estou preocupado em salvar vidas, né? Eu tenho escutado muito isso aí. Minha preocupação é em salvar vidas. Se fosse em salvar vidas, tá aí o exemplo. Por que você tira um helicóptero que trabalha operacionalmente para fazer de uso particular? Porque foi isso aí a história, né? Ele pegou um Águia particular, operacional, e queria transformar numa aeronave para ele, particular, executiva. Aí houve muitos deputados aí que se manifestaram, ele acabou recuando. E agora pegou um avião para fazer isso. Não conseguiu com a aeronave, pegou um avião nosso, que usa muitas vezes para transplante, para agilizar transplante de órgãos, tudo, e foi retirado. Então, nessas horas que a gente realmente enxerga o verdadeiro político,
né, não está preocupado com a gente. Se estivesse preocupado com a polícia, absurdo. Muitas dessas coisas não estariam acontecendo. Né? Absurdo. O policial estaria melhor amparado, né? Então a gente vê que isso não é uma realidade. Tem aqui um comentário da Cláudia Azevedo, nossa publisher, que ela faz o seguinte comentário: Adriano, também fui repórter policial e tenho muito respeito por todos os policiais. De qualquer patente ou denominação, podemos afirmar que enquanto o Brasil der mais valor aos salários de jogador de futebol e artistas, e não aos policiais, que são nossos seguranças, e aos nossos professores, que são nossos mestres, o país vai continuar afundando. E, como disse outro internauta nesse vídeo, esperar o quê desse governador que está com os olhos em 2022? É exatamente isso mesmo, né? A Noêmia Cavalcante também faz aqui, eu acho, uma pergunta. A adesão das pessoas em fazer os boletins de ocorrência em relação ao que o coronel falou. Então a Noêmia pergunta o seguinte: a adesão das pessoas em fazer os boletins de ocorrência online é representativa? É dado retorno a quem faz a ocorrência online? Então, aí já é uma pergunta que caberia mais à Polícia Civil. Tá. Né? Os boletins vão para a Polícia Civil e eu não sei como que é feito esse retorno, se tem esse retorno. Eu tenho não. Mas a pergunta anterior que falou do descrédito, né? A gente... Você pega essa pandemia que está acontecendo agora, a gente percebe que o Brasil está um pouco invertido. Como é que soltam criminosos? Teve dois do PCC que foram soltos agora, um no Paraná e um no estado de São Paulo, que pra gente prender, vocês não têm noção como é difícil. São pessoas que andam com segurança, são pessoas que é muito difícil pegar ele com a mão na massa, né? Ou seja, fazendo a coisa errada. E quando a gente prende um cara desse, né, você vê, o do Paraná estava condenado a 76 anos de cadeia. Você imagina que um cara desse fez para ser condenado a 76 anos? Aí me aparece um juiz e solta, né? Isso para o policial é a pior coisa que pode acontecer. É o total descrédito. Assim, por que eu vou ficar prendendo esse desgraçado, né? Para chegar um juiz e soltar de um jeito tão simples, tão fácil. Soltar essa semana em São Paulo um dos líderes do PCC, simplesmente porque ele alegou que estava com pressão alta e podia pegar coronavírus. Aí ele foi solto. Fala para mim se isso é justo. E aí, em contrapartida, sai um decreto aí para a gente prender a população que não cumpria a ordem. Então a gente percebe assim, eu estou soltando um criminoso de alta periculosidade que vai matar muitas pessoas e vou prender um cidadão de bem. Olha que situação. Né? Então assim, a gente percebe que está tudo invertido. As coisas não estão como deveriam estar. Né? Eu não generalizo também, nós temos excelentes juízes. Tá? Mas esses dois casos aí mais recentes que soltando criminosos, aí que eu falo, eu vejo assim, eu estou me manifestando e falo para os senhores aí, né? Eu não sou político, eu não sou partidário, eu não tenho partido nenhum. Falo assim, o coronel está fazendo isso porque é candidato, né? Se eu fosse para ser candidato, eu saía quando eu estava lá na rota, que me convidaram várias vezes, estava todo dia dando entrevista na imprensa, e eu não quis sair porque eu não achei justo com a minha tropa. Eu não achei, a tropa já tinha sofrido no passado, eu não achei honesto usar a tropa para me autopromover. Eu estou falando aqui como cidadão, né? Porque eu tenho filhos, eu falo assim, se a gente não se manifestar, se a gente não fizer algo, aonde que vai parar esse país? Então, às vezes, o coronel é candidato. Eu não tenho partido, pode pesquisar. Eu não tenho partido. Me convidaram até várias vezes para ser candidato a prefeito, por cidades aqui do interior. Me convidaram para ser deputado. Eu não saí para nada. Mas eu estou me manifestando porque, no momento, é a única coisa que a gente pode fazer. Todo mundo, cada cidadão, a gente não pode ficar parado vendo tudo isso de errado acontecer sem se manifestar. Então cabe a mim nesse momento, que eu acho muito pouco, só isso, a gente se manifestar. Mas a partir do momento que você solta um criminoso dessa periculosidade e esse cara vai bater na porta de policial, né? A gente tem que andar armado. Não é porque estou na reserva que eu não ando armado, é 24 horas armado, né? Eu vou sair de casa, eu tenho que olhar para sair. Com a mesma atenção de sempre, né, coronel? Não muda nada. Como que eu vou pegar
ficar tranquilo. Eu vejo essa inversão de valores. Estão prendendo o cidadão porque está na rua, não podia estar na rua. Isso é um absurdo. É um absurdo fazer isso aí. Então a gente percebe que a coisa realmente é política, é para destruir o governo, né? Pela primeira vez aparece um presidente, pelo menos que eu conheço, né? Quase 50 anos, aparece um presidente honesto, com boas intenções. Perfeito ninguém é, né? Nenhum ser humano é perfeito. Então, tem os defeitos dele, mas tá tentando melhorar o nosso país, e a gente vê aí o que estão fazendo. Quando termina uma eleição, ninguém me fala, esquece a eleição, né? Só quando chega próximo, você percebeu, essa eleição terminou, já estão falando na outra o tempo inteiro. Por quê? Porque não querem tirar o nosso capitão lá, o presidente, querem tirar ele de qualquer jeito. Então a gente percebe que tudo isso aí tem muita politicagem. Você pega o estado de Minas Gerais aí, né? Como dá a diferença no número de mortes? Aí eu faço a pergunta, será que São Paulo está com todas essas mortes foi de coronavírus? Será que é real isso aí? Eu ponho em dúvida, não estou falando nem quer, mas eu ponho em dúvida. Será que essa pessoa não morre de uma doença respiratória? Põe na conta do corona, né? Você vê em Minas, que a gente percebe aí, eu tenho visto muitos elogios, colegas da polícia que trabalham lá, têm elogiado a política que está sendo adotada lá. O número é muito diferente. Eu vejo assim, algo está errado. O coronel, o que eu vou, meu comentário sobre algo que foi falado aqui não vai ser algo exclusivamente meu, porque a gente já viu vários veículos de comunicação noticiar isso de tudo quanto é jeito, né? O senhor falou o Estado soltando bandidos de alta periculosidade, chefes de quadrilhas, de organizações criminosas, mas quantas e quantas vezes, e o senhor também falando aí dessa ausência do Estado, né, de governador ou enfim, outro administrador, quantas e quantas vezes nós não vimos notícias, e nós mesmos noticiando, que boa parte do financiamento de campanha de algum desses políticos que por aí estão, são feitos por esses caras. Então, eu acho que nem precisa, né, se estender em relação ao porquê que de repente se aproveita uma oportunidade dessa para botar bandido na rua e prender cidadão de bem, como o senhor mesmo falou. Olha, tem mais comentários aqui em relação ao senhor, mas muita gente elogiando. Tem a Ana Regina, e a audiência, Washington, agradecer Sandra. todo mundo pela audiência. Exatamente, né? A nossa audiência está maravilhosa. O Maurício, o Marcelo, enfim, o pessoal aqui parabenizando o senhor. Tem uma pergunta do Márcio da Costa Oliveira. Comandante, somente o governo pode ajudar a instituição, ou o presidente também pode intervir para melhorar a situação da polícia militar ou do policial militar? As polícias militares, elas são estaduais. Sim. Tá? Então, na verdade, é uma política de governo estadual, né? O presidente, ultimamente, a gente tem percebido que ele não consegue intervir em nada, porque o Supremo acaba também se metendo onde não deveria, né? Os poderes... eu sou também formado em Direito, sou bacharel em Direito, né? Eles são independentes, os poderes, e não é isso que a gente tem visto. Então a gente está vendo uma completa inversão em tudo, né? Eu falo assim, o Brasil realmente está invertido, né? Então o Supremo não tem que se intrometer nos atos do presidente. Então a gente vê muita coisa errada. E voltando ao teu questionamento aí, as polícias, elas são estaduais, as polícias militares, então teria que ter política do governo estadual. Em relação a salário, o nosso policial está passando uma dificuldade muito grande mesmo. Por quê? O salário da Polícia Militar de São Paulo é o pior salário do Brasil, né? Esse governo do João Dória, ele fez a campanha falando que seria o melhor salário do país, só perderia para Brasília. Tá? E a gente não viu isso acontecer, nós continuamos com o pior salário. E o que está acontecendo com o nosso policial? Eles fazem bico, eles fazem atividade, porque o custo de vida deles ele não consegue, ele acaba fazendo uma atividade extra. E esses policiais, devido ao coronavírus, estão perdendo emprego aí fora, porque o comerciante fechou o comércio dele, ele não tem dinheiro para pagar mais ninguém. Então, está afetando gravemente também os policiais. O governador, ele deveria nessa hora pelo menos, foi cortar o 13º do policial, ele cortou as férias do policial em dinheiro que ele recebe, 1/3 de férias,
E essa categoria, ela deveria, pelo menos, estar sendo privilegiada. É o policial que está indo na linha de frente, está se arriscando. Pô, eu não vou mexer com eles agora. Não tem condições, nem na polícia e nem na saúde. E foi mexer. Então nós temos vários policiais aí, me ligam, falam assim, coronel, o que dá pra gente fazer? Estou passando necessidade, se o senhor tiver alguém para eu poder trabalhar, o cara quer continuar trabalhando e ele criou um padrão, né? Ele acostuma, todo mundo acostuma com o seu padrão. Às vezes ele acostumou, pôs a criança num colégio melhorzinho e ele acostumou com isso. E quando ele perde esses empregos aí, que a maioria perdeu, a situação vira realmente caótica, que é o que está acontecendo. Ô coronel, eu vou fazer uma pergunta, voltando um pouquinho no que o senhor falou sobre investimento. Gostaria que o senhor respondesse de uma maneira rápida. Tem uma outra pergunta aqui também de uma outra pessoa. Mas o senhor falou de investimento, né? Vamos por lá falando da rota, 5 milhões, o governo não tinha o dinheiro, mas mesmo assim foi feita a reforma e tudo mais. E deve ter custado bem menos. E deve ter custado bem menos, exatamente. 1/5 do valor. Pois é, exatamente. Quando o governo fala que não tem dinheiro, ou quando vocês recebem essa resposta, não temos dinheiro, o que significa o governo não ter dinheiro para dar uma estrutura física ou básica para a polícia militar, né? Exemplo, no caso que nós estamos falando, sendo que sempre existe maneiras de se tirar dinheiro ou de um lugar ou de outro. Mexe aqui, mexe ali, vem daqui, tira de lá, ou pede para o empresário abater, enfim. Falta de vontade seria a primeira pergunta, né? Ou a política no sentido do não é o meu partido, não é do meu partido, é contra, o fulano que está lá pensa diferente de mim, vou dar uma pressão nele, vou fazer com que ele se sinta acuado. Então, má vontade, a política fala mais alto, a politicagem, na verdade, né? Essa questão do pensar no futuro político, numa próxima eleição. A gente tem falado aqui já há 3 dias que enquanto nós estamos preocupados com o Covid-19, o governo está preocupado com o Covid-22. Né? O pessoal dá risada porque a gente tem falado exatamente sobre isso. Então o que é essa falta de orçamento? Porque desculpa a minha ignorância, mas quando fala o governo não tem dinheiro, eu falo, mas como assim não tem dinheiro? O que é esse não ter dinheiro? A maior arrecadação do país é São Paulo. Pois é. A polícia mal paga do país. Pois é, também. Se o governador atual ele falou que nós seríamos a segunda melhor polícia remunerada, ou seja, para ele ter falado isso, ele estudou, porque você não pode mentir. Nós temos que falar a verdade. Né? Então, a gente entende que tem, mas ele não quer usar o dinheiro. Né? Foi propaganda política, a gente entende que foi enganação. Mas nós, policiais militares, felizmente, nós entramos nessa profissão não foi para ficar rico, é sonho de criança. Muita gente, quando é criança, fala assim, quando eu crescer eu quero ser tal coisa. E muda pelo caminho, por quê? Porque a profissão não dá muito dinheiro, aí vai buscar outras profissões que dão dinheiro. A nossa também, né? É igual a nossa. Policial é sonho de criança, né? Então ele não entra pelo dinheiro, mas ele precisa ter uma estrutura para cuidar da sua família. Né? E quando esse policial chega numa situação dessa, ele não muda, ele continua, o trabalho dele continua igual, ele não vai atender as pessoas com má vontade, ele não vai deixar de uma ocorrência em alta velocidade, com sirene, com highlight, para chegar o mais rápido possível para salvar aquela vida. Você pode reparar, a gente é meio louco para fazer o que a gente faz. Né? Eu perdi um colega de turma no início de carreira, ele foi para uma ocorrência, aspirante, 22 anos de idade, 19, 20 anos de idade, e passou num farol lá e bateu num veículo e perdeu a vida. Né? Então assim, nós trabalhamos por idealismo. Então o policial trabalha por idealismo. Se a viatura quebra, o Estado não conserta, o que a gente faz? A gente não vai deixar o povo na mão, a gente leva na oficina para arrumar. O Rodolfo falou isso aí, sabe disso aí, a gente corre atrás para arrumar. Né? Como é que eu arrumei o batalhão? Eu não, a minha tropa toda, nós corremos atrás para arrumar. E é assim que funciona. A viatura bate, quem deveria arrumar a viatura? Era o Estado. O policial ele não bate a viatura de propósito, nunca, né? Mas na maioria das vezes o policial sai para arrumar, porque ele sabe que vai demorar para consertar aquela viatura, ela precisa estar rápido de volta às ruas. Então nós trabalhamos por idealismo.
Agora, tá a questão salarial, ela influencia muito quando a gente chega num ponto desse. O policial já estava acostumado a fazer bico. Agora nem bico ele consegue mais fazer. O salário realmente é é o pior do país. Então, essa aí não tem dinheiro é desculpa. É desculpa falar. Coronel, para terminar aqui, pessoal, queremos muito agradecer a participação de todos vocês através do Facebook do Giro, mas é muito comentário, é muita pergunta. Peço até para o Coronel, depois que nós sairmos do ar, entrar lá na página do Giro, se o senhor puder depois também responder essas pessoas, a gente ficaria muito feliz também, porque o nosso tempo, infelizmente, aqui é curto. Mas o Clelson Taumaturgo fez uma pergunta aqui, eu quero finalizar a nossa entrevista, o senhor respondendo ela. Ele pergunta o seguinte: comandante, quem vai guardar, né, esses bandidos dessas quadrilhas e facções criminosas depois que essa pandemia acabar? Responda para quem está nos assistindo, quem é que vai ter que ir para a rua pegar esses caras novamente e botar atrás do xilindró? É o que vai sobrar, né? A gente tem vários policiais aí sendo internados, ficando doente, morrendo, já perdemos policiais por coronavírus. E o que vai sobrar, né? Então, é uma vergonha. E detalhe, você vai pegar esses criminosos, você vai prender e, infelizmente, estão soltando. Então, é uma situação muito triste. Eu espero que o governador reflita em tudo o que ele está fazendo, porque, assim, né? Você pode enganar muitas pessoas, mas você não engana a pessoa que é responsável pelo o teu minuto seguinte. O que vai acontecer na sua vida naquele minuto seguinte, essa pessoa você não engana, que está lá em cima e é Deus. É isso aí. Então, quem faz aqui vai pagar. Engana, vive na fartura, vive bem, mas pode ter certeza que quem cuida do que vai acontecer com a gente no minuto seguinte, esse você não consegue enganar e ele está vendo. Tá, então, é só aguardar que o tempo vai mostrar. Tá certo. Tá certo. Coronel, vamos terminar então essa parte de entrevista. Da nossa entrevista, né? Desde já agradecendo o senhor pelo tempo que o senhor disponibilizou para essa Foi até especial, né, Adriano? Exatamente. Porque geralmente ficamos com 15 minutos com o nosso entrevistado. Uma hora, nós estamos a uma hora e passou rápido e bem didática. Exatamente. A forma com que o coronel fala. Prática e simples, para que todos possam entender essas questões. E questões polêmicas colocado aqui, né, para as pessoas entenderem e saber realmente o que acontece aí no dia a dia da corporação. Nós temos alguns conteúdos que o Rodolfo sempre traz para a gente, Coronel. Nós gostaríamos da participação do senhor. Nós vamos mostrar esses VTs, o Rodolfo vai narrar o que é e perguntar para o senhor a ação, como foi, o que ocorre quando acontece esse tipo de situação, porque já que nós somos com uma pessoa que entende tanto de segurança pública, melhor do que o senhor para falar aqui com a gente, não tem, né? Não tem. Vamos lá? Nós entendemos de fazer o texto, mas trabalho policial não. Exatamente. Nós tentamos entender. Pois é. Ajudar. Olha, vamos lá. Vamos começar então aqui mostrando para quem está nos assistindo. É da senhora, né? Isso, criminosos aí que roubam uma mulher, né? A gente vai colocar a imagem na tela para que todos nós possamos acompanhar, tá aí, e o do Rodolfo narra essa situação. Essas são imagens de hoje cedo na região da Zona Norte de São Paulo, próximo à Avenida Coronel Cezefredo Fagundes de Sá, fugiu agora. Essa senhora chegava à sua residência, os senhores ali fazendo a limpeza, né? Deve ser parente dessa senhora que parou para esperar. E a reação dos dois idosos ali, sem saber o que faz com essa senhora e esses dois criminosos, revista o carro, enfim, e eles não esqueceram a máscara, da vergonha na cara, né? Pois é. Essa é a realidade, né? Então, aí, Coronel, felizmente essa mulher agiu corretamente, né? Deixou o bem patrimonial de lado, não reagiu a essa ação, né? Infelizmente essas são cenas reais no estado de São Paulo, não é isso? O que pode ser feito num caso desse, realmente ela não deve reagir, né? Ela não está preparada para isso, não deve reagir. E o que pode ser fazer para tentar prevenir uma situação dessa é, antes de você chegar onde você quer, você verificar se a rua tem gente suspeita, gente estranha, né? Então, vamos supor, eu estou chegando em casa, eu vejo duas pessoas
dessa aí na rua e não são conhecidas, estão ali, é o caso de eu dar uma volta no quarteirão, ver se elas já foram embora, é o caso de eu ligar para a polícia e falar assim, olha, tem 2 pessoas estranhas na rua aqui que não são da rua. Então essa seria a medida ideal que ela poderia tomar. Infelizmente é prevenir, né, Coronel? Tentar prevenir, né, para a gente não cair nas garras. Os momentos mais críticos são os momentos que está parado. Então, quando você chega num lugar que você para, é no farol que você para, né? São os momentos que você tem que ficar mais esperto. Você vai sair da sua casa, antes de sair tem que dar uma olhada na rua para ver como é que está a rua, né? Isso seria o aconselhável aí. Tá certo. Vamos para uma tentativa de roubo, Rodolfo? Isso, a tentativa de roubo foi no Rio de Janeiro, essa também hoje cedo. Um motorista estacionava seu veículo tranquilamente, uma rua aparentemente calma, estaciona, agora foi por volta do meio-dia, né, no início de tarde, o motorista estaciona o seu veículo, passam esses 2 cidadãos tranquilamente, o motorista acerta o veículo, na sequência vai aparecer aí a surpresa, o fator surpresa. Parece que eles ficam fantasiados de entregadores, né? Não, mas eles chegaram nesse veículo, apontou a arma, são 4 indivíduos, olha, né? Só. Eita! Com ainda o condutor desse veículo, bandido, atirou nesse veículo, mas as informações que se tem, a vítima não foi ferida, né, Coronel? Aí, o momento em que os 4 criminosos chegam nesse veículo popular branco, tentando abordar esse, lá, disparou bem na região da onde estava o motorista e acabou o tiro acertando o vidro, né? Felizmente, tudo indica, pelas informações que recebemos, a vítima não se feriu, né, Coronel? Essa é uma reação perigosa, né? E eles apertam o gatilho sem pensar, né, Coronel? Por nada. A vida para esse pessoal não tem significado nenhum. Nós, policiais, para apertar um gatilho, você tem que pensar em tudo. Eu até falo assim, né? O juiz, ele demora anos para julgar um processo. Você, em frações de segundo, você tem que tomar uma decisão. Se você tomar a decisão errada, você pode morrer, você pode ir para cadeia, né? Então é muito delicado. Esse quadro aí que a gente vê, o que ele fez foi muito perigoso, né? Não morreu por sorte. Ele chegou em casa, não sei se esse carro, às vezes as pessoas também observam, né? Eles pegam a rotina das pessoas, né? Por exemplo, esse carro para todo dia tal hora, então chega, geralmente é planejado, né? Mas também existe atualmente existe esse até de improviso, de facilidade, né? Vê um carro parado lá com pessoa e enquadra. Esse caso aí me sugere mais uma coisa já premeditada, já sabiam que ele ia chegar a tal hora e deixaram para vir. E ele atira na direção do motorista mesmo, no vidro do motorista, para acertar, para pegar. Então, muito delicado. Até se fosse um policial, você vê como ia ser difícil. 3 armados para você reagir. E detalhe, né? Se você não reagir, você ia morrer. Porque hoje o criminoso viu que você é policial, ele atira em você. Então, se eu descesse do carro, ele identificasse eu como policial, eu ia ser morto. Então, não tem muito o que fazer, você tem que ir para cima, né? Esse cidadão aí não é o que a gente aconselha, né? Principalmente na situação que estavam, 3. Claro. Muito difícil. A gente tem um outro caso também, que é a pirataria boliviana, né, Rodolfo? A gente vai falar sobre polícia militar que são flagrados aí falsificando roupas em São Paulo, que também são ações, como posso dizer, diárias, né, Coronel? Esse tipo de situação aí, né? Sim, falsificação de roupa, esses crimes aí mais leves são coisas muito comuns. Olha lá. Vamos lá. Então, são imagens da Polícia Civil que estourou essa costuraria de marcas de grife, né? Eram confeccionados por bolivianos, foi na região do Brás, né? Bom Retiro, mais de 300 mil peças de roupas piratas, né? Que é produto falsificado. Essa é uma ação que aconteceu hoje também, uma operação. E também se investiga o possível trabalho análogo a escravo nessa
confecção de bolivianos, né? Tá certo, tá certo. O trabalho de investigação da Polícia Civil ele é essencial, porque é aí que gera credibilidade e se diminui crime. Por que tem muito roubo? Por que tem muito homicídio, né? Porque não se chega ao autor. E o criminoso sabe disso. A chance, se você matar uma pessoa hoje, a chance de chegar até você, ela é muito pequena, né? Atualmente, é muito pequena. Então, isso aí ajuda, né? Isso aí, se a gente tivesse assim, olha, matou, tá preso, matou, vai achar, a pessoa ia pensar muitas vezes antes de tirar a vida de alguém. Exato. Né? Como se sabe que a investigação não vai à frente, né? E então fica desse jeito. Isso é uma investigação da Civil, foi o que eu falei, a Polícia Civil trabalha, tem excelentes profissionais, mas infelizmente muito sucateada. Tá certo. Tem mais, Adriano? Eu nem lembro mais o espelho. Não é isso. Né? Coronel, vamos mais uma vez agradecer a participação do senhor, mas queremos aqui, claro, deixar aí as suas considerações finais, algo que o senhor queira falar, que não foi perguntado, a gente sempre fala aqui com os nossos convidados, algo que o senhor gostaria de deixar aí de recado para os policiais, para a sociedade no modo geral e também para os nossos governantes. Fique à vontade aí. Olha, primeiro, pode ter certeza, o Estado de São Paulo tem uma das melhores polícias do Brasil, são policiais abnegados, trabalhei 32 anos nessa polícia, com muito orgulho, são policiais que realmente se dedicam e dão a vida pelo cidadão, né? Infelizmente não são valorizados como deveriam ser, né? A população, e aí eu falando agora como cidadão, eu entendo que todo mundo tem que fazer alguma coisa para fazer esse país melhorar. O que está acontecendo, todo mundo está percebendo que está tudo errado. Então, eu acho que as pessoas têm que se manifestar, as pessoas de alguma forma, né? Ou quando tiver passeata ir para a rua, ou nas redes sociais. O que a gente não pode é fechar os olhos e falar assim, olha, deixa que alguém resolve, né? Não adianta reclamar depois, né? O que estão fazendo com o nosso país, e fica muito claro, é muito preocupante. E eu estou falando isso realmente como eu tenho 2 filhos, né? O que vai ser eles aqui no futuro com o que está acontecendo? Então está muito errado isso aí, a gente precisa mudar essa estrutura e só muda com o povo participando. Então precisa realmente o povo estar junto e cobrar tudo isso que está acontecendo de errado, né? E os governantes, foi o que eu falei, o recado é o seguinte, não adianta enganar, Deus está vendo. Esse que é o recado que eu deixo para eles.